Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Circuito de Filmes trazendo um filme fantástico. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A minha ideia aqui é trazer a visão da psicologia sobre os filmes escolhidos da semana e a partir disso você ter aprendizados. Algo que seria um momento lúdico, você possa trazer e agregar aprendizados para o seu dia a dia. Quando eu faço isso, eu crio oportunidades de conhecimento e também ter clareza e trazer para a minha vida. Às vezes a vida do personagem pode inspirar a minha vida ou o que fazer na minha vida. Às vezes é um propósito, às vezes é uma frase, às vezes é um pensamento. E isso pode mudar tudo, né? Eu cansei de situações, né, de filmes que eu tenha assistido e aquilo, tem filmes de 10 anos atrás que eu assisti, que até hoje eu penso sobre aquele filme, a moral da história daquele filme. Então, o filme, ele tem algo lúdico e, ao mesmo tempo, trazer essa lição de aprendizado. Então, o filme de hoje é Queimando o Coração. Como introdução, é o filme de 2018. Como introdução, ele vem, fala da vida de um juiz, aonde ele tem, né, como juiz, ele tem um poder de estar dando sentenças para a vida das pessoas, direcionamento ou destino para cada pessoa. O que é de tópico, né? Tópico em termos desse filme, né? A temática principal é que o julgamento, né? A gente precisa ter cuidado com os julgamentos com as pessoas. E a gente precisa também, dentro do papel que a gente ocupa, a gente pode, talvez, dependendo, né, eu posso ter uma falta de empatia pelo outro e fazer um julgamento equivocado sobre a realidade. Nem tudo aquilo que nos apresenta é de fato aquilo que se apresenta, e existe todo um contexto. Eu digo por mim, em termos da psicologia, nem tudo que a pessoa fala é de fato aquilo que ela fala, exatamente daquele jeito, com aquele contexto. Existe algo a mais ali, né? Não que a pessoa queira enganar, nada disso. É uma forma que, né, a gente vai pegar a linguagem do inconsciente, a forma que o que é possível que a pessoa fale, né? O que é possível, aceitável, satisfatório, a pessoa vai trazer à tona. E aquilo que não é, ela vai deixar no inconsciente. Então esse filme é bem interessante. Conta, né? Essa temática desse filme, além da questão do julgamento, a gente ter o cuidado com o julgamento com o próximo, a questão da empatia, que a gente pode ter mais ou menos empatia em relação ao outro, tem a questão do luto. Tem muita gente que é normal, é natural a gente perder um ente querido e a gente sentir aquela perda. Então, para algumas pessoas, o luto ele pode variar de tempo, né? Não tem um tempo específico, dizer é normal, X, não. Mas tem um parâmetro que a gente pode ter, se aquele luto ele prolonga por muito tempo. Então, se ele prolonga por muito tempo, ele prejudica o dia a dia, os hábitos que aquela pessoa tem, o trabalho que a pessoa tem. Então, a frequência, a intensidade, e se o luto prejudica o dia a dia dessa pessoa. Então, falando um pouco mais sobre o filme,
esse juiz ele teve a perda de uma esposa com câncer, né? Ele teve a esposa tinha câncer e veio a falecer. No filme já tinha uns 4 anos já. E ele tinha um hábito de todo aniversário levar bolo para essa esposa. Então, diante disso, a gente percebe que o quão foi difícil e estava sendo difícil para esse juiz. O que a gente percebe que pode ter afetado, provavelmente, a gente pode, pelo todo o decorrer do filme, que o estado dele prejudicou em alguns momentos o julgamento, a sentença de algumas pessoas que estavam à frente dele para ser julgada, porque ele era juiz, ele dava decreto de direcionamento, né, de decisão para aquelas pessoas que se apresentavam na frente dele, né, no o local onde, né, todo o processo acontece, e ele tinha essa rotina que era um caso atrás do outro. Então, em um dia, talvez fosse possível ele atender talvez 20 pessoas, né, julgar 20 casos em um dia, às vezes um atrás do outro, né, intervalo de almoço. Então, esse filme ele traz de fato essa questão do luto em relação a esse juiz, que ele tem uma dificuldade. São 4 anos da perda dessa esposa, e ainda assim ele ainda sofre sobre essa perda. Sofre no sentido que acaba prejudicando o trabalho dele. Então, qual é a ideia do filme? O período que acontece o filme é ali no final do ano, né, quase, eu posso dizer ali, talvez Natal, ou então uma época que tem a questão da neve, né, fica muito frio ali, né, o cenário do filme é isso. E com esse frio há um impedimento de carros, né, transitar, de viajar, e a cidade fica parada. O carro nem sai nem entra. Pessoas ficam ali, né, nem sai nem entra. E nesse filme, uma quantidade de pessoas, umas 5, 6 pessoas, elas ficam presas numa lanchonete, aonde todo o decorrer do filme acontece nessa lanchonete. Então alguns aprendizados pela conversas, né, percepções que acontecem ali você consegue ter algumas clarezas, alguma clareza em relação a aprendizados de forma geral. E ali tem a possibilidade, o juiz tem a possibilidade de ter 2 pessoas que ele julgou e conhecer o outro lado da história dessas pessoas. E quando ele descobre esse outro lado dessas pessoas, e de uma certa forma ele está ali, também foi uma ponta para que ele também pudesse rever alguns comportamentos, inclusive a questão do luto da esposa. Então ele acaba precisando, porque teve algum momento ali que ele estava resistente em conversar com essas pessoas sobre o caso delas. E cada um vai mostrando, né, o que de fato aconteceu, aonde a verdadeira pessoa culpada sobre aquele caso que ele julgou estava solta e continuando a fazer o que estava fazendo ou o que fez. Então, o que eu aprendo desse filme? Que eu não posso julgar
as pessoas. Nem tudo que eu vejo, nem tudo que parece é. E eu preciso também ter uma dose de empatia em relação às pessoas, para que eu não faça julgamentos errados. Em relação a luto, eu preciso sentir a minha dor, eu preciso de fato elaborar, ressignificar esse passado de alguma forma, de forma positiva, e eu preciso observar o quanto isso pode ainda estar me influenciando no momento presente. E o quanto a sabedoria, né, toda a trajetória que eu tenho na minha vida, dependendo como eu conceda isso, né? Oliveira, seja bem-vindo. A forma como eu elaboro essa minha história, ela pode servir como sabedoria. E sabedoria é o quê? Eu tenho um conhecimento, eu consigo aplicar esse conhecimento na minha vida, na minha ótica, na minha percepção, e isso vai influenciar também o meu julgamento. Então esse filme, né, que manda o coração, ele fala de julgamento, percepções, e nem tudo que se apresenta do jeito que se apresenta é. Eu preciso ter um cuidado em relação a isso. Então esse filme para refletir, é muito bom, eu recomendo, tá? Se você botar no YouTube Que Manda o Coração, você vai ver esse filme. É 1h e 25 minutos, vale a pena, se você não assistiu ainda. E aí eu quero que você assista e depois venha aqui e coloque seus aprendizados, seja aqui ou no canal do YouTube. Se você também não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, vai lá, se inscreve também, tá? É um filme que vale a pena, e a empatia, o julgamento, o luto, né, das pessoas que a gente gosta, tudo isso você vai ver nessa história. E a impossibilidade que a gente possa sair de uma situação ali e poder conversar com aquelas pessoas que a gente, de uma certa forma, tem incômodos, que às vezes a gente está magoado, às vezes em algumas situações que a gente não pode sair, e a gente se vê obrigado a conversar com essa pessoa, nesse obrigar-se a conversar com essa pessoa, possa ser que ali você consiga se entender, possa ser que ali você consiga ver o lado dela, da história, talvez aonde você esteja magoado dentro do que aconteceu. E aí é possível você ressignificar isso. Então, que você tenha isso como aprendizado, né, para a sua vida. Espero que tenha feito sentido para você e que faça sentido. Se você não assistiu o filme, assista e depois deixe seus comentários aqui. Para mim vai ser uma honra, né, ter a sua participação aqui, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.